Então, bom dia a todas e todos. No nosso encontro de hoje, nós iniciaremos a matéria Competência da Justiça do Trabalho. Nós teremos 4 encontros sobre este conteúdo, que reputo de suma importância, né? Nós temos algumas matérias que se parecem bastante relevantes e certamente a competência da Justiça do Trabalho é uma delas. É a partir do conhecimento a respeito da competência da Justiça do Trabalho que a gente vai saber, por exemplo, para quem direcionar, né, uma ação que envolva alguma questão relacionada à questão trabalhista, né, a relação trabalhista, ainda que de maneira correlata. É para a Justiça do Trabalho? É para a Justiça Comum? Sendo Justiça Comum, é para a Justiça Estadual? É para a Justiça Federal? Eu vou ajuizar essa ação direcionando a petição inicial para uma vara do trabalho ou devo direcionar a ação para o Tribunal Regional do Trabalho, para o TST? Eu devo ajuizar essa ação trabalhista protocolando, né, a petição para uma das varas do trabalho de Brasília, ou eu devo ajuizar essa ação trabalhista endereçando para uma das varas do trabalho do Rio de Janeiro, de São Paulo? São todas questões que podem ser respondidas a partir do conhecimento que nós temos, né, sobre competência da Justiça do Trabalho. E a questão é tão importante que ela se encontra em boa parte, disciplinada na própria Constituição Federal, mais especificamente no artigo 114 da Constituição Federal. Artigo que vocês precisam conhecer, né, de cabo a rabo, porque é o artigo, talvez, que direciona todo o conteúdo relacionado à competência da Justiça do Trabalho. Pois bem, senhores, antes de falarmos da competência da Justiça do Trabalho propriamente dita, precisamos rever, né, algumas noções referentes à competência. E esse exercício de fazer perguntas é algo extremamente relevante para qualquer tipo de reflexão que iremos fazer. Pelo menos assim, isso como ponto de partida me facilita muito, né? Perguntar o que é, por quê, para quê, quais são os tipos, quando, né, determinado fenômeno ocorre. A gente vai fazendo perguntas e a gente começa, né, uma reflexão a partir daí. Então, eu gostaria de iniciar a nossa matéria justamente a partir desse exercício, né, de se fazer essas perguntas. O que é competência? Pois bem, todos nós sabemos que qualquer juiz tem jurisdição, que é o poder-dever de dizer o direito num determinado caso concreto. É o poder-dever no qual o juiz é instituído de solucionar conflitos que são apresentados pelas pessoas ao Poder Judiciário. A competência seria a medida dessa jurisdição, a delimitação desta jurisdição, uma parte, portanto, desta jurisdição. Mas por que o ordenamento jurídico prevê esta ideia de competência? Justamente por um critério de eficiência. Porque sabemos, né, que os conflitos eles podem ser tão variados e podem envolver tantos conhecimentos que seria interessante e conveniente
especializarmos, né, os juízes a partir de determinados conteúdos. Então, há uma necessidade de especialização da atividade jurisdicional para que a jurisdição seja bem exercida. É como ocorre na medicina. Nós temos os clínicos gerais, né? Mas existe uma necessidade de especialização de cada médico para que aquela atividade profissional seja bem executada. Aqui é a mesma coisa, né? Embora, né, todo juiz tenha jurisdição, é necessário que haja uma especialização, né, não apenas para racionalizar a distribuição da força de trabalho. Olha, eu preciso de mais juízes trabalhistas, eu preciso de mais juízes, né, de direito, porque existe uma quantidade de conflitos maior, mas também para poder, né, de alguma forma, fazer com que esses juízes se especializem à luz, né, da natureza da relação jurídica discutida. Então, para que dividirmos, delimitarmos esta jurisdição? Para racionalização da distribuição da força de trabalho no poder-dever de dizer o direito no caso concreto. E quais são os tipos de competência? Nós temos a competência material, que considera a natureza da relação jurídica discutida em juízo. Nós temos a competência em razão da pessoa, que baseia na condição das partes envolvidas no conflito. Isso é muito comum, né, nos foros privilegiados, né, de determinadas autoridades. Nós temos a competência funcional, que centra-se na distribuição interna de competência dentro de um mesmo ramo judiciário. Eu vou juizar essa ação no primeiro grau, eu vou juizar essa ação no segundo grau, eu vou juizar a ação no Tribunal Superior e assim por diante, né? Nós temos a competência territorial, que é organizada a partir dos limites geográficos de cada unidade judiciária. Eu vou ajuizar essa ação no Foro de Brasília, no Foro de Taguatinga, no Foro de Dianópolis, no Foro de Porto Alegre, assim por diante. E temos, né, a competência que é distribuída em virtude do valor da causa, determinada a partir do valor atribuído à causa. Essa ação vai para o juizado especial, vai para a justiça, né, para a vara comum e assim por diante. Quando a gente fala de competência trabalhista, a gente basicamente vai falar sobre 3 tipos de competência, em razão da matéria. Claro, sempre existe ainda, que de uma maneira muito incipiente, a competência funcional. Normalmente as ações são ajuizadas no primeiro grau, mas existem ações que são ajuizadas originariamente nos tribunais, portanto, no TRT ou no TST, né, caso de ação rescisória, de mandado de segurança, de dissídio coletivo. E temos, né, também a competência em razão do lugar, né, que é a competência territorial. Vou ajuizar na Vara de Trabalho de Brasília, vou ajuizar na Vara do Rio de Janeiro e assim por diante. Nós não temos varas especializadas em virtude do valor da causa, né? Nós não temos juizados especiais de pequenas causas trabalhistas, né, por assim dizer. As ações, tanto do rito sumaríssimo como do rito ordinário, são, de alguma forma, recebidas e julgadas por qualquer vara do trabalho. E nós podemos dizer que a competência em razão da pessoa, ela não tem tanta relevância no contexto do processo do trabalho, porque, bem ou mal, isso está quase que embutido na competência em razão da matéria, né? Aqui, claro, né, nós estamos falando de um conflito entre empregado e empregador, na maior parte das vezes, e isso está dentro da competência material, que é em virtude da relação de emprego. Então, nós não temos competências especiais. Se o né? Não existe essa situação. Se o presidente da República, se um senador for um empregador, ele vai ter um foro privilegiado. Não, não existe isso. Pode ser que, se o presidente da República, enquanto pessoa física, for acionado, ele vai ser, essa ação vai tramitar em qualquer vara trabalhista, né? E aí as competências decorrem da matéria e, eventualmente, de questões relacionadas ao lugar, né? Se é em Brasília, se não é, enfim, que nós iremos ver. Beleza?
Pois bem, nós tivemos aí uma alteração na competência da Justiça do Trabalho pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Já temos aí alguns anos, né, que a reforma do Judiciário entrou em vigor e ela alterou de maneira significativa a competência da Justiça do Trabalho. E para fins metodológicos, me parece relevante nós conhecermos a antiga redação do artigo 114, para, a partir desta antiga redação, nós conhecermos a atual redação. Só para a gente fazer um trabalho analítico. Porque a antiga redação, ela foi toda absorvida pela nova redação, sendo que esta nova redação, ela acabou por abranger e atrair novas competências da Justiça do Trabalho. Mas por que é importante conhecer a antiga redação? Porque existem algumas mudanças de redação do novo artigo 114, que, embora não sejam inovações propriamente ditas do contexto anterior do artigo 114, da antiga redação, houve uma inclusão na redação para tornar a situação mais clara. Em outras palavras, a nova redação do artigo 114, ela traz vários incisos, sendo que esses vários incisos podem ser apenas um esclarecimento do que nós tínhamos anteriormente com a antiga redação, mas em outros incisos nós temos realmente uma nova competência da Justiça do Trabalho, que assim, atualmente a gente não pode falar que é nova. Tá? Por isso que talvez seja importante a gente partir da antiga para entender a nova. Porque estamos numa crescente. Então, a gente no nosso, digamos, processo de aprendizagem, a gente vai até aqui com a antiga e daí, a partir dali, a gente segue para a nova redação do artigo 114, entendendo melhor, né, qual é a atual competência da Justiça do Trabalho. Pois bem, esta daqui que os senhores estão vendo é a antiga redação do artigo 114. Até, portanto, 2004. Né? Até, portanto, 2004. Veio da Constituição de 88, ainda houve umas alteraçõezinhas, né, entre 88 e 2004, mas essa daqui era a que prevalecia anteriormente. O que dizia a antiga redação do artigo 114? Compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores, abrangidos os entes de direito público externo, portanto, estados estrangeiros e organismos internacionais, e da administração pública direta e indireta dos municípios, do Distrito Federal, dos estados da União. E, na forma da lei, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, bem como os litígios que tenham origem no cumprimento de suas próprias sentenças, inclusive coletivas. Parágrafo primeiro. Frustrada a negociação coletiva, muda o chip. Ele está falando mesmo da negociação coletiva, acordo ou convenção coletiva. Se lembram? Sindicato dos empregados com empresa ou entidades sindicais dos empregadores fazem um acordo, fazem uma convenção coletiva. Tentem lembrar de direito coletivo 1, de direito do trabalho 1, em que vocês viram o direito coletivo. Então, frustrada a negociação coletiva, as partes podem eleger árbitros. Ou seja, se eles não conseguiram, se os seres coletivos do trabalho, né, não conseguiram chegar a uma negociação coletiva, eles podem ir para a arbitragem.
Recusando-se qualquer das partes à negociação ou arbitragem, é facultado aos respectivos sindicatos ajuizar dissídio coletivo. Então, antigamente, se não foi possível fazer o acordo coletivo, a convenção coletiva, e se eles também recusaram a arbitragem, as partes poderiam, sem comum acordo, né, essa que é a grande diferença para a nova redação, como a gente viu na aula passada, eles poderiam simplesmente suscitar um dissídio coletivo para que a Justiça do Trabalho apresentasse, né, quais seriam as condições de trabalho naquela categoria, né, que era referente àqueles seres que suscitaram dissídio coletivo. Então, é o que a gente sempre chamou de poder normativo da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho estabelecendo condições abstratas, né, como se fosse uma norma, né, para aquela categoria. Então, vamos supor que seja o sindicato dos bancários, com o sindicato dos bancos, do Distrito Federal. Então, a Justiça do Trabalho ia apenas para aquela categoria dos bancários do Distrito Federal, ia dizer, olha, aqui vai ter uma acordo de compensação de jornada, aqui vai ter um reajuste de 5%, né, já que vocês não chegaram a acordo de quanto era o reajuste. Né, os bancos queriam dar 2%. Os sindicatos bancários, né, dos empregados, né, de estabelecimentos bancários queriam um reajuste de 10%. Não, a gente vai dar aqui pelo índice oficial de 5%. Então, este é o poder normativo da Justiça do Trabalho que já tinha, né, na redação do artigo 114. E aí o parágrafo terceiro, que fala da competência executória da Justiça do Trabalho. Compete ainda à Justiça do Trabalho executar de ofício as contribuições sociais previstas no artigo 195, inciso 1 a inciso 2 e seus acréscimos legais decorrentes das sentenças que proferiu. Pois bem, se a gente fosse dissecar a antiga redação do artigo 114, a gente teria essas competências. Uma competência material original, uma competência material derivada, uma competência executória para as próprias decisões, aí não tem nada de novidade, né? É uma coisa meio que lógica, mas eu vou explicar por que consta do texto constitucional. Da antiga redação não consta do novo, mas obviamente se mantém essa competência. E a competência normativa, que é aquela referente ao poder normativo da Justiça do Trabalho. Pois bem, sempre da redação anterior. Né? Competência material original. A Justiça do Trabalho, e ainda hoje é o grande, digamos assim, uma expressão mais popular, o grande carro-chefe da Justiça do Trabalho, a grande quantidade de ações trabalhistas recebidas, provém dessa competência material original, que é a competência da Justiça do Trabalho de dirimir conflitos entre empregado e empregador, decorrente da relação de emprego. Qualquer conflito, exceto os de natureza criminal. A Justiça do Trabalho não tem competência para julgar crimes e impor, né, sanções penais às partes. Essa competência é da Justiça comum. Mas qualquer outro tipo de conflito entre empregado e empregador decorrente da relação de emprego é da competência da Justiça do Trabalho. Ainda hoje, isso se mantém. Ah, professor, então qualquer conflito entre empregado e empregador é da competência da Justiça do Trabalho? Não, não é qualquer conflito. Se não decorrer da relação de emprego, a competência não é da Justiça do Trabalho. Se decorrer da relação de emprego, a competência é da Justiça do Trabalho. Então, por exemplo, vamos supor que eu sou amigo do meu empregador, muito amigo, né? Bem de antes. E ele me emprestou um carro em virtude da nossa relação de amizade. Não tem nada a ver com emprego. Não tem nada a ver com emprego. E aí eu bato esse carro. Aí surge um conflito a partir dali, quem vai pagar, quem não vai pagar.
Se o empréstimo desse carro não decorre da relação de emprego, a competência não é da Justiça do Trabalho. Para ser da Justiça do Trabalho, precisa decorrer da relação de emprego. Tá? E aí envolve qualquer conflito. Né? O meu empregador não assinou minha carteira de trabalho. Eu quero ajuizar uma ação pedindo vínculo empregatício, pedindo 13º, FGTS, férias, horas extras, adicional de salubridade, periculosidade. Meu empregador me ofendeu, me chamou de feio, de bobo, de burro. Eu quero entrar com uma ação de indenização por danos morais. Ele me assediou moralmente, sexualmente. Eu tive um acidente de trabalho. Estava lá na empresa e a máquina não tinha um dispositivo de segurança. Né? Infelizmente, né, foi decepada a minha mão, dedos. São todos casos reais, tá? Estou lembrando, puxando, resgatando aqui da memória, todos casos reais. Eu estava lá construindo, né, eu estava participando da construção de um prédio, um edifício de apartamentos, e aí cai um pedaço de madeira lá da cobertura e bate no meu braço, quebra e né, fiquei, né, com minha capacidade laboral reduzida. Quero pedir uma indenização por danos morais pelo sofrimento né, sentido. Quero pedir uma indenização por danos materiais, porque minha capacidade laborativa ficou reduzida de forma permanente. Tudo isso é da competência e era da competência da Justiça do Trabalho. Eu sou um empregado público. Eu sou um empregado público. Trabalho no Banco do Brasil, trabalho na Caixa, trabalho na CEF, trabalho na CAESB. Meu empregador não me pagou horas extras. Competência da Justiça do Trabalho. Sou empregado doméstico, sou empregado temporário, sou um aprendiz, sou um empregado rural. Enfim, sendo empregado e empregador decorrente da relação de emprego, a competência é original e ela se encontra aqui, pessoal. Compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar dissídios individuais coletivos entre trabalhadores e empregadores. Professor, aqui não está dizendo que decorrentes da relação de emprego, mas essa é uma ilação lógica que a gente faz. Porque senão, o que a Justiça do Trabalho vai decidir conflitos que não tem nada a ver com a relação de emprego? Esse é que é o ponto. Tá? Professor, mas aqui tem trabalhadores. Trabalhadores é a mesma coisa que empregador e que empregado? Não, não é a mesma coisa. São conceitos distintos que a gente vai chegar lá. Mas se de um lado tem empregador, do outro lado somente pode ter empregado. Tá? Então, se de um lado tem empregador, no outro polo somente pode ter empregado. Então, a competência original provém daqui. Abrangidos os entes de direito público externo, em qual situação, por exemplo? Os empregados da embaixada, que é de um Estado estrangeiro, melhor dizendo. Lá, o jardineiro do Estado estrangeiro, o pessoal lá que trabalha, né, na cozinha, enfim, todo aquele pessoal que dá suporte. Professor, mas os agentes diplomáticos também não. Os agentes diplomáticos são servidores do Estado estrangeiro, que é outra relação, e aí não entraria na competência da Justiça do Trabalho. Mas os empregados de uma embaixada ou de um consulado que não são agentes diplomáticos, a Justiça do Trabalho tem competência. E aí a gente vai discutir a questão da imunidade de jurisdição, imunidade de execução. Isso vale também para os organismos internacionais. Beleza? Vamos lá. A Ana Luísa está com a mão levantada e depois eu vi que tiveram algumas perguntas no chat que eu não consegui ver, e aí eu abro a palavra. Pois não, Ana Luísa? Professor, se for o caso de um assédio sexual decorrente da relação de emprego, como a Justiça do Trabalho não é competente para o crime, seria apenas a indenização civil, né? Perfeitamente. Que eu acho que foi uma outra pergunta que foi feita, eu não percebi de quem. Não sei se foi, não percebi. Mas é exatamente isso. Por exemplo, às vezes existe a prática de um crime que tem efeitos, né, relacionados à reparação civil. Então, a discussão se houve crime e qual é a pena não é da Justiça do Trabalho, mas os efeitos cíveis da prática desse crime, a competência da Justiça do Trabalho. Então, por exemplo, um assédio sexual que é um crime, um tipo penal, né? A discussão sobre
se houve o assédio e a partir deste prejuízo decorrente do assédio, qual é a reparação que se deve ter, né, e a compensação, a competência da Justiça do Trabalho. Agora, a discussão relacionada à existência do crime e qual é a pena que o infrator, né, vai ter a partir do cometimento desse tipo penal, a competência da Justiça Criminal. Exatamente isso. Isso vale para a morte, por exemplo, de um trabalhador, né, no exercício das suas funções laborais. Pode ser que tenha um crime, uma negligência, né, um homicídio culposo, né? Pode ser até doloso. Teve um caso interessante que foi o seguinte, é muito difícil esse caso, muito complicado, né? Até de um professor conhecido. Ele era o advogado do reclamante. O que aconteceu? A ação dizia o seguinte, eu era segurança pessoal do fulano, que tem uma empresa de engenharia no entorno do Distrito Federal, e na noite de Réveillon, no exercício da minha função de segurança desta pessoa, bem que ele não falou eu, né, porque ele já tinha morrido, infelizmente, mas, na verdade, o relato da petição inicial e quem ajuizou a ação foram os sucessores, né? Na verdade, foi a esposa e aí tinha os filhos menores. É um caso bem dramático, inclusive. O fulano de tal foi contratado pelo Beltrano, né? E na noite de Réveillon ele foi assassinado no exercício da função laboral de segurança. Bem, não havia nenhum tipo de registro desta contratação. Então, a primeira coisa que precisava se fazer é esta pessoa que morreu, ela era empregada mesmo? Ah, não, ela era empregada. Em sendo empregada, né, qual é o direito civil que esses sucessores têm? Eles vão ter direito a uma pensão vitalícia pela perda, né, que tiveram com a morte do provedor da casa. Eles têm direito a uma indenização por danos morais pelo sofrimento que tiveram. E aí a gente ia discutir a questão da culpa, né, do dolo, da atividade de risco, né, da responsabilização sem culpa, responsabilização objetiva, portanto, e assim por diante. Tá? Bem, neste caso específico, a questão relacionada à reparação civil é da competência da Justiça do Trabalho. Por quê? Porque era uma relação, era uma discussão, né, ou um conflito supostamente entre um empregado e o seu empregador decorrente da relação de emprego. Ali os sucessores, obviamente, estavam substituindo aquele empregado porque ele, né, perdeu a personalidade jurídica, capacidade de ser parte, né, porque ele faleceu. Né, mas ali a relação é toda trabalhista. Agora, a competência da justiça criminal é relacionada ao crime. Ah, professor, mas a Justiça do Trabalho vai ter possibilidade de incidentalmente dizer se houve crime ou não? Pode. Incidentalmente eu posso dizer, olha, ele morreu, né? Houve um assassinato, um homicídio, não tem problema nenhum a Justiça do Trabalho fazer isso. Mas o juiz de trabalho não vai poder imputar uma pena, né, ao infrator. Ali, o infrator, ele sequer é parte da Justiça do Trabalho. Sequer é parte do processo do trabalho. Na verdade, quem são partes são os sucessores, né, e o empregador. Gente, tem muitas perguntas aí, eu não estou acompanhando o chat, por favor, fiquem à vontade em abrir. Acho que a Laila levantou a mão também, não sei se ela já abaixou a mão. Ela acabou de mandar uma mensagem. Por favor, Laila, fique à vontade. Eu estava perguntando se os processos são autônomos. Sim, os processos são autônomos, podem existir algumas vinculações, a depender de qual for a decisão na Justiça Criminal, mas os processos são diferentes, né? Cada qual com a sua função. O Justiça do Trabalho vai analisar a repercussão trabalhista, os efeitos trabalhistas daquela situação, e a Justiça Criminal, né, são os efeitos criminais daquela situação. Então, nesse exemplo de assédio, por exemplo, mesmo que a pessoa seja inocentada do crime de assédio, ainda assim ela pode responder no âmbito trabalhista? Sim, se ela for inocentada por ausência de prova, com certeza. Né? Se ela for inocentada porque efetivamente ficou provado que ela
ela não cometeu o crime, né, aí vincula o juiz trabalhista. A gente vai entrar nessa questão aí da interação entre justiça, ações, né, e decisões, melhor dizendo, da justiça criminal com a justiça trabalhista, mas em princípio são autônomos. Mais alguém, pessoal? Muitos levantaram um tema palpitante, né? Professor, eu posso ler as perguntas do chat para o senhor? Por favor. A Marina... Pode falar, desculpa. É que eu não sei se eles têm microfone. A Marina perguntou se havia uma progressão obrigatória de acordo coletivo para a arbitragem e, por último, ajuizamento de uma ação. Na verdade, bastava a recusa, né? Se eles não elegeram árbitros, isso já é considerado como o não interesse, né, em adotar esta situação. Tá? Isso teria que ser feito de forma espontânea, então eles poderiam suscitar o dissídio coletivo. A grande diferença é que agora, no artigo 114, para suscitar o dissídio coletivo, precisa de comum acordo. Né? E a jurisprudência até evoluiu, né, na nova redação. Olha aqui, ó, dá para a gente adiantar um pouquinho. Ó. Recusando-se qualquer das partes. Olha como é que ficou o parágrafo 2º. Ó, o parágrafo 2º, antigamente era esse. Aí agora ficou assim, ó. Recusando-se qualquer das partes da negociação coletiva ou a arbitragem, é facultada às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo. Bem, o que a jurisprudência tem entendido de comum acordo? Se eu suscito um dissídio coletivo, eu não preciso ter lá um termo de acordo que nós optamos pela Justiça do Trabalho para resolver aquele conflito trabalhista, né, aquele conflito coletivo trabalhista. Basta eu suscitar o dissídio coletivo, se a outra parte não opor, né, não se opor, aceitar e se defender, é considerado tacitamente como um comum acordo. Tá? Se tiver lá um termo dos dois, dizendo os dois concordam que esse conflito vai ser decidido pelo Justiça do Trabalho, aí é possível também. Tá? Pois não, mais alguma questão no chat? Professor, me tira uma dúvida, mas eu peço desculpa porque eu tive que sair agora da aula e eu não sei o que eu vou perguntar, se tem alguma coisa a ver com o seu conteúdo da agora, tá? Mas foi uma dúvida que me surgiu ao longo da leitura aqui do livro. Na Justiça do Trabalho não tem autocomposição, é isso? Com conciliadores e mediadores, é isso? Não existe essa possibilidade da autocomposição? Então, na verdade, agora, depois da reforma trabalhista, existe um procedimento que se entende que é de jurisdição voluntária, graciosa, né, em que a gente homologa o acordo feito extrajudicialmente. A autocomposição, como exemplo, é o próprio acordo coletivo e a convenção coletiva, que são permitidos. O que não se pode fazer e não tem muita validade é um acordo individual entre as partes que viola o ordenamento jurídico. Não tem como fazer esse tipo de transação. Mas fazer um acordo na comissão de consultação prévia é possível. Fazer um acordo em que em que esse acordo é submetido para homologação pelo juiz trabalhista, ainda com acordo extrajudicial, é possível. Fazer um acordo na Justiça do Trabalho é possível. Tá? Mas isso foge um pouquinho aqui da matéria nossa de competência. Depois a gente vai ter uma aula só sobre conciliação e a gente explica melhor. Tá bom? Tá bom, professor. Obrigada. Era só uma dúvida mesmo. Tá bom. Matheus. Professor, eu fiz uma pergunta no chat acerca do parágrafo 3º da antiga redação do artigo 114, né, da Constituição. É porque me surgiu a dúvida se, no caso, caberia à Justiça do Trabalho executar as contribuições fiscais, porque na redação fala tão somente as contribuições sociais, aí me surgiu essa dúvida, se a gente faz viável. Na verdade, a gente faz, na prática, a gente faz a retenção, realmente não tem, uma excelente pergunta, não tem de forma expressa ali no artigo 114, mas a gente faz a retenção fiscal, tá, do imposto de renda, se devido, e deduz sim. A gente acaba executando, portanto, na prática. Porque aí já é uma lei infraconstitucional que permite que nós retenhamos, né, na fonte, a exemplo do que ocorre com os salários, né, na fonte, esses valores. Então, se os salários são retidos na fonte de um empregado, se a gente está
se a Justiça do Trabalho determina o pagamento de salários, então, pela conclusão lógica, ela também pode determinar a retenção das contribuições fiscais nas sentenças. Então, a gente acaba executando. Então, a gente faz assim, ó, você tem direito a 100 mil de horas extras. Desses 100 mil, tantos devem ser utilizados, né, para o INSS, para pagamento do INSS, tantos para imposto de renda, tantos para custas processuais e assim por diante. Beleza? Beleza, professor. Obrigado, viu? Nada. Mais alguém? Fábio. Professor, a minha dúvida é em relação a essa situação que aconteceu agora, que o Ministério do Trabalho passou a ser uma secretaria do Ministério da Economia e agora foi recriado. Você teve alguma influência nesse quesito da competência? Não. Nenhuma influência, porque ali é um órgão do Poder Executivo, né? Até pelo princípio da separação de poderes, isso não interfere na competência da Justiça do Trabalho. Para interferir, né, precisa, primeiro, se for de competência material, precisa primeiro, para restrição da competência material, precisa de uma emenda constitucional. O Supremo Tribunal Federal, a bem da verdade, tem, na minha visão, tem dado interpretações restritivas. Não é que ele está alterando, porque ele não tem competência legiferante, ele não pode mudar a legislação, né, a Constituição. Mas ele interpreta a Constituição, então o alcance que o Supremo Tribunal Federal tem dado ao novo artigo 114 é um alcance bem restritivo. Tá? E aí a gente se pergunta, tem algum caráter ideológico nisso? Tem, né? O Supremo ele tem adotado uma certa interpretação austera da Justiça do Trabalho, né? Tanto em direito material como em direito processual. Né? Uma política de austeridade, de redução de custos. Né? E sendo sincero, a Justiça do Trabalho incomoda a quem? Quem que a Justiça do Trabalho incomoda? A quem são os devedores. E quem são os devedores? É o poder econômico. Então, assim, pode ter sim um componente ideológico, né, de restrição do alcance da Justiça do Trabalho para incomodar menos. Né? Para incomodar, porque o tratamento que a Justiça Comum dá às questões relacionadas a trabalhadores, né, quando o Supremo diz que a competência não é da Justiça do Trabalho, deve ser bem diferente da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho tem um caráter mais social. Né? Então, não sejamos inocentes. Né? Porque a gente ouve que eles falam que para contratar as pessoas, os tributos são muito grandes e eles queriam reduzir esse status do Ministério para poder, de repente, tirar algumas contribuições que os empregadores teriam que pagar, para poder aí sim eles ter mais flexibilidade, vamos dizer assim, nas despesas com o contrato de pessoal. Que é a ideia de política de austeridade, de redução de custos, né? E não são só impostos ou tributos, né? De direitos também. Isso favorece a quem? E o fato de reduzir custos vai significar necessariamente em aumento de contratação de trabalhadores? Essa resposta ela não é direta e essa relação não é imediata. Né? Assim, tanto é que com a reforma trabalhista, houve aumento de contratação de trabalhadores? Vejam os dados e os números. E a reforma trabalhista reduziu direitos. Não é o direito do trabalho que aumenta a contratação, e sim a demanda econômica. Você vê que em 2007, 2008, o direito do trabalho era mais protetivo do que hoje, vamos colocar protetivo, entre aspas, né? E a gente tinha uma empregabilidade muito maior, a gente tinha pleno emprego. E a gente muda para tornar mais flexível, cada vez mais flexível, e a gente tem 14 milhões de desempregados. Ah, professor, mas tem a pandemia, tem a pandemia, mas mesmo antes não houve um aquecimento, né, a partir da reforma trabalhista. A reforma trabalhista foi em 2017, né, a pandemia é 2020. Né, a economia estava patinando ainda. Ah, professor, mas teve um ano lá que ela cresceu tantos por cento. Sim, mas ela retraiu. Né, tantos por cento a partir da retração não significa uma melhora tão significativa. E no governo Temer está crescendo 1,5%, é muito pouco para uma economia de um país como o Brasil. Né? Ali de 2000 você foi 2009, 2010, cresceu 9, quase 9%. Né? Que aí é um crescimento bem significativo.
Entendeu? E aí eu não estou falando, pessoal, não me entendam e compreendam mal, não estou falando de governos, né? Eu já falei para vocês, tem um desembargador aqui do TRT-10, grande amigo, o desembargador Grijalbo Coutinho, que ele tem um livro que ele compara os governos Fernando Henrique, que pelo menos de cunho neoliberal, e o governo Lula. E ele chega à conclusão que a flexibilização existiu tanto num como no outro. Assim, eu não me lembro qual a conclusão, se ele fez um comparativo, se foi mais ou menos. A flexibilização infelizmente, uma situação que tem ocorrido e cada vez restringindo mais direitos. Né? Agora nós estamos com uma MP aí deste governo atual que assim, é totalmente contrária à legislação, à Constituição, uma série de inconstitucionalidades que mudando completamente a relação de emprego, né? Mudando completamente, sob a peste de que vai aumentar a empregabilidade. Eu não acredito, né, nessa fórmula mágica. Emprego não está no supermercado que simplesmente a gente diminui, altera a legislação trabalhista e os empregos começam a pipocar e surgir. São uma série de variáveis que interferem, né, no aquecimento da economia ou não de um determinado contexto, inclusive o contexto internacional. Mas, enfim, isso é uma outra história. Pessoal, não, Matheus, eu posso depois verificar para vocês, mas se você colocar flexibilização, Grijalbo Coutinho, FHC e Lula, vai aparecer. Com certeza aí. Posso até tentar fazer isso agora rapidamente aqui para... Não, Carmine, eu vou entrar ainda nas outras competências. Aqui, ó, vocês lembram que eu falei que o artigo 114 traz a antiga redação, ó? Todas essas 4 competências, ó, competência material derivada, tá? Competência executória e competência normativa. A antiga redação. Vamos lá. Então, ó, competência material original. Voltando, então, né? É aquele conflito de dissídio individual coletivo entre empregado e empregador decorrente da relação de emprego. O que é a relação de emprego? É aquela, né, caracterizada por uma prestação de serviço por uma pessoa física a uma pessoa física, jurídica ou um ente desplanificado, né, com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação jurídica. Isso é uma relação de emprego. Que ainda é a competência mais significativa da Justiça do Trabalho decorre desta relação de emprego. Mas o próprio artigo 114, a antiga redação, falava que a Justiça do Trabalho poderia ter competência para outras relações de trabalho desde que houvesse previsão legal expressa, que é a competência material derivada. E aí a gente... Obrigado, Evelina, é esse mesmo. É esse mesmo. E aí a gente chega à seguinte conclusão. A Justiça do Trabalho ela tem competência para a relação de emprego, mas ela tem competência para outras relações de trabalho desde que houvesse previsão legal. Desde que houvesse uma lei assim estabelecendo a competência da Justiça do Trabalho. E aí a gente é conduzido à seguinte pergunta. Uai, professor, relação de trabalho não é a mesma coisa que relação de emprego? Não estou entendendo mais nada. Não é. Relação de trabalho é o gênero da qual relação de emprego é uma das espécies. Relação de trabalho é qualquer relação marcada pelo trabalho humano prestado por uma pessoa física a uma pessoa física, pessoa jurídica ou ente desqualificado, a partir do dispêndio de uma energia física ou intelectual com uma finalidade produtiva. Então, vou dar um exemplo de relação de trabalho que não é uma relação de emprego. O trabalho voluntário. Trabalho voluntário que eu vou lá, né, na igreja, numa ONG, não estou recebendo nada por isso. É uma relação de trabalho, mas não é uma relação de emprego. O estágio. O estágio é uma relação de trabalho, não deixa de ser uma relação de trabalho. Porque existe trabalho, existe uma energia física ou intelectual despendida com finalidade produtiva. Na verdade, hoje em dia é mais física, né, pessoal? É brincadeira. Mas existe ali uma relação em que eu uso, né, a minha energia física ou intelectual para uma finalidade produtiva, mas não é uma relação de emprego. O serviço estatutário.
É uma relação de trabalho, mas não é uma relação de emprego. O trabalhador avulso, portuário, que ele é arregimentado ali pelo órgão gestor de mão de obra, por um sindicato lá de portuários, enfim, para trabalhar no navio e tal. A relação dele é de trabalho, mas não é de emprego. O personal trainer, o pedreiro, né, que você contrata ali para construir um muro, o pintor que você contrata para pintar sua casa, são trabalhadores, mas não são empregados seus, né, do tomador de serviço. Então, a Justiça do Trabalho, pelo antigo artigo 114, já estabelecia a possibilidade da Justiça do Trabalho ter competência para outras relações de trabalho, desde que houvesse previsão legal. Aí precisaria de uma lei dizendo, olha, nesta relação de trabalho que não é a de emprego, há competência para a solução do conflito é da Justiça do Trabalho. Professor, então não seria melhor colocar que a Justiça do Trabalho é uma justiça de empregados? De certa forma, sim. Na prática, 99% das ações são decorrência da relação de emprego. Na verdade, a gente até brinca que é uma justiça de desempregados, né? Porque quem ajuiza a ação trabalhista normalmente é quem já não está mais empregado com o réu, né? Assim, já não mantém mais um vínculo empregatício com aquele reclamado, porque durante o vínculo empregatício o empregado tem receio de ajuizar uma ação, tem receio de perder o seu emprego, tem receio de não ser promovido, né? De ter algum tipo de, né, no linguajar aí dos mais jovens, de climão aí com o seu empregador. Então, normalmente, ele perde o emprego e ajuiza uma ação, quando acontece. São raríssimos os casos em que ele ajuiza uma ação empregado, né, durante o vínculo empregatício. Mas, na prática, é isso. Né? O contrato de trabalho, tecnicamente, é um contrato de emprego. A carteira de trabalho deveria ser uma carteira de emprego. O direito do trabalho, o nome deveria ser um direito do emprego. Né? Essa que é a realidade. Porque existe uma distinção técnica entre trabalho e emprego. O emprego é apenas uma das espécies de trabalho possíveis. Existem várias outras. Tá bom, professor. Entendi. Então, a relação entre emprego e trabalho é uma relação de espécie e gênero. Perfeito. E nem todo trabalho é emprego. Perfeito. Agora, todo emprego é trabalho. Exatamente isso. E onde é que a gente encontra a competência material derivada? Aqui, ó. Então, tem a competência material originária, né, a primeira parte, né? Compete ao juiz de trabalho, conciliar, julgar os direitos individuais coletivos de trabalhadores e empregadores. E, na forma da lei, aqui, ó, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho. É aqui que tem a competência material derivada, ou que alguns chamam ainda de decorrente. Decorrente. Tá, e antes da emenda constitucional 45, existia alguma competência da Justiça do Trabalho para outra relação de trabalho que não de emprego? Existia em 2 casos. Dos trabalhadores avulsos, por expressa previsão do artigo 643, parágrafo 3º. Não tem que ter a previsão legal? Não tinha que ter a previsão legal? Está aqui, ó, avulso. E pequeno empreiteiro. Quem são os avulsos? São aqueles trabalhadores portuários. Eles não são empregados. Eles não têm um empregador. Na verdade, eles vão lá nos portos, né? O trabalho deles é organizado por um órgão gestor de mão de obra, que não é o seu empregador, que não recebe nada disso, de nenhum valor para isso. Ele simplesmente, esse órgão gestor vai chegar assim, olha, hoje você vai para lá, hoje você vai para cá, esse órgão gestor recebe a retribuição do trabalho prestado por esse portuário e aí redistribui, né, para o portuário que trabalhou. Mas ele não é, esse órgão gestor não é um empregador, não ganha nada com isso. Tá? O pequeno empreiteiro é aquele empreiteiro, o que é o contrato de empreitado? É um contrato de obra certa, é aquele empreiteiro lá que vai pintar a parede, vai construir um muro. Né? Nós temos empreiteiros grandes,
né, que aí não seria da competência de trabalho. E se a empresa, se tivermos uma empresa que seja empreiteira, né, o dono da obra contrata, ao invés de uma pessoa física, de um trabalhador, ele vai contratar uma empresa para construir um muro, para pintar a casa, para fazer reforma, aí já não é da competência de trabalho, porque aí é uma relação comercial. O dono da obra contrata uma empresa, né, uma pessoa jurídica. Aí quem está prestando serviço não é a pessoa física. Para ser da competência da Justiça do Trabalho, quem tem que prestar os serviços é a pessoa física, é um trabalhador. Se é uma empresa que presta serviço, aí a competência da Justiça do Trabalho. O pequeno empreiteiro é aquele lá pintor que você contratou. E como é que eu vou saber se é pequeno empreiteiro, se é grande empreiteiro, se é... Bem, normalmente o corte que a gente faz é o seguinte: o empreiteiro está colocando a mão na massa, é ele que está prestando serviço, é ele que está lá pintando, ele que está construindo o muro, fazendo um reparo, né, na casa, então é a competência da Justiça do Trabalho. Ah, professor, então quando eu contrato um pintor para pintar lá a minha casa, quando eu contrato lá um pedreiro para construir um banheiro, ele não é meu empregado, eu não preciso assinar a carteira de trabalho dele? Exatamente. Não há uma relação de emprego, porque ele não é subordinado a você. Você vai dizer o seguinte: olha, eu quero que construa isso aqui. Agora, quanto que ele vai construir? Se vai demorar 1 dia, 2 dias, 3 dias? Se ele vai ficar de manhã, tarde e noite? Se ele vai pedir um auxílio de um ajudante, alguma coisa? Isso é ele que faz, ele tem autonomia para isso. Então não tem subordinação. Né? Por isso que não há vínculo empregatício. E é uma relação de trabalho que não é uma relação de emprego. Mas a Justiça do Trabalho é competente porque o artigo 652A, inciso 3, assim estabelece a competência da Justiça do Trabalho, ainda hoje. Agora, a Justiça do Trabalho não tem competência para trabalhadores eventuais, não tinha desde aquela época trabalhadores autônomos, não tinha competência para estagiários, e aí eu defendo que hoje ela tem. Não tem competência para cooperativados, né, a relação de cooperativa, para trabalhadores voluntários, e aí hoje eu entendo que ela tem. Né? Ainda hoje não tem competência para servidor público estatutário, que é uma outra relação jurídica, não é um empregado. É aquela pessoa que passa no concurso público para um regime estatutário, a Justiça do Trabalho não tem competência. Tá? Ah, professor, mas tem gente que faz concurso público que tem a carteira anotada, que é um empregado. Tem. Os empregados de empresas públicas, sociedade de economia mista, são empregados públicos, fazem concurso público, mas são regidos pela CLT. Aí a Justiça do Trabalho tem competência. Nós iremos ver isso com mais calma. Tá? Então, o servidor público estatutário já tinha. Mas aí é a competência original aqui. Porque o servidor público estatutário, seletista, o servidor público seletista é um empregado. Na verdade, ele é um empregado. Com carteira assinada, regido pela CLT, tudo bonitinho, mas faz concurso público. Então, do Banco do Brasil, né, vocês provavelmente conhecem alguém que seja empregado do Banco do Brasil, que seja empregado da Caixa, que seja empregado da CAESB, da SEB, Terra Cap, todos são empregados. E a Justiça do Trabalho é que decide os conflitos deles. Pela competência original, tá? Empregado, empregador, decorrente da relação de emprego. Pois não, Ana Luísa? Professor, você pode só mostrar como que estava prevista a derivada de novo? Posso, aqui, ó. É nessa parte aqui, ó. E na forma da lei, outras controvérsias da relação de trabalho. Ah, outras controvérsias. Tá bom, obrigada. Nada. Competência executória. Pois não, Matheus? Ô, professor, desculpa. Posso fazer a pergunta? Pode, claro. Professor, em relação àquela pessoa que é regida pelo contrato intermitente, vai ser competência material original ou competência material derivada? Porque o trabalhador intermitente é o empregado. Tá? É o empregado. Aqui a questão um pouco mais complexa é porque, na minha avaliação, a reforma trabalhista nesse particular é inconstitucional. Inconstitucional. Depois a gente pode até discutir por quê. Mas, de todo modo, quem tem competência para dirimir eventual conflito é a Justiça do Trabalho, ainda para dizer que é uma relação inconstitucional e que, na verdade, esse trabalhador intermitente tem que ser considerado como um empregado comum. Na verdade, um empregado intermitente. Ninguém discute que é um empregado. Então, seria uma competência material original. Beleza? Beleza, professor. Obrigado. Nada.
Competência executória, pessoal, é porque a Justiça do Trabalho tem competência para executar suas próprias decisões. Então, isso é uma coisa meio óbvia. E para executar as contribuições previdenciárias, como foi bem colocado pelo colega, eu acho que foi o Fábio, né? Não me lembro, desculpa. Estou com cãibra mental aqui, estou esquecendo das coisas. Que é essa aqui, ó, parágrafo 3º. Compete ainda a Justiça do Trabalho executar de ofício as contribuições sociais previstas. Essa do INSS. Mas aqui, ó, essa parte aqui, bem como os litígios que têm origem no cumprimento das suas próprias sentenças. Aqui é a competência executória. E por que precisa disso? Essa parte final aqui do caput do artigo 114, ela é desnecessária, porque todo mundo sabe que quem tem competência para executar suas próprias decisões é justamente quem proferiu as decisões. Quem tem competência para executar a sentença é quem proferiu a sentença. Não é o juiz fulano de tal, mas sim o juízo. Né? Então, é a vara do trabalho que vai executar suas próprias decisões. Né? Se a sentença for da 11ª vara, quem vai executar aquela sentença transitada em julgado é a 11ª vara. É claro que tem as fases recursais dentro do processo de execução. Né? Mas é a 11ª vara. E isso ocorre na justiça comum, na justiça do trabalho, em qualquer justiça. Então, é desnecessário. Mas por que talvez tenha constado aí da antiga redação do artigo 114? Porque num passado muito distante, as decisões trabalhistas eram proferidas no âmbito do poder executivo e eram executadas no poder judiciário, então eram órgãos distintos. E talvez sentiram a necessidade, a partir dali, de firmar essa posição. Mas hoje em dia é totalmente desnecessário dizer que os litígios que têm origem no cumprimento de suas próprias decisões, porque isso é uma coisa lógica. Tanto é que na redação do artigo 114 nova nem tem essa parte aqui. Ah, não tem, significa dizer que perdeu a competência executória? De forma alguma. Ela persiste. Todas essas competências persistem na competência nova. E, finalmente, a competência normativa. Né? Leia-se, poder normativo da Justiça do Trabalho. A competência é da Justiça do Trabalho de, caso provocada, estabelecer quais são as normas coletivas que prevalecerão durante um prazo estabelecido por lei, né? Durante um prazo estabelecido por lei, no âmbito daquela categoria. Então, está lá o sindicato dos trabalhadores, o sindicato dos empregadores. Eles estão tentando negociar, não chegaram a um acordo, não elegeram nenhum árbitro. Então, vamos pedir para a Justiça do Trabalho ali decidir quais são as cláusulas coletivas que vigorarão no âmbito daquela categoria durante o período estabelecido por lei. O fruto da competência normativa, que antigamente estava aqui no parágrafo 2º, né? Continua no parágrafo 2º da nova redação, é a sentença normativa. Então, quando vocês escutarem a Justiça do Trabalho proferir uma sentença normativa, é justamente no exercício desse poder normativo. Não é que a Justiça do Trabalho tem poder legiferante. Né? A gente sabe que, em tese, ela não vai criar uma lei abstrata para todos os trabalhadores, mas ela pode, sim, né, por força de um mandato determinado pela própria Constituição da República, quando provocada, estabelecer condições abstratas, que são muito semelhantes às normas, para aquela categoria específica, né, envolvida naquele conflito. Então, a gente diz que a sentença normativa ela tem natureza híbrida. Por que ela tem natureza híbrida? Porque ela tem corpo de sentença e alma de lei. É uma sentença. Você vai lá ver uma decisão. Né? Se você olhar a aparência dela é de uma decisão. Mas ela vai ter o conteúdo como se fosse uma norma. Cláusula tal. No âmbito dessa categoria, é possível fazer uma compensação de jornada. Né? Cláusula X. A partir do dia 1º de maio, haverá um reajuste de 5%. Então, é como se fosse uma norma abstrata para aqueles trabalhadores daquela categoria. Tá. Conseguiram entender o panorama anterior, pessoal? Para a gente passar para o panorama atual? Professor, eu só não entendi essas contribuições previdenciárias. Seria até o salário, assim? Não, é o seguinte. Vamos pensar numa sentença trabalhista condenatória.
Ela vai dizer assim, olha, o empregador, né, está devendo ao empregado horas extras. Sobre as parcelas salariais, e a hora extra é uma parcela salarial, ela retribui o salário prestado, o trabalho prestado por aquele empregado, incide INSS, pela lei previdenciária. E a Justiça do Trabalho vai poder executar esse INSS das parcelas salariais que ela condenou o empregador. Então, se a Justiça do Trabalho condena o empregador ao pagamento de parcelas salariais, que são base de cálculo do INSS, das contribuições previdenciárias, a Justiça do Trabalho já executa. É uma coisa até racional, porque já está com a mão na massa. Já sabe que o empregador vai ter que pagar uma parcela salarial. Imagina se ela não executasse. O que ia acontecer? Vamos pensar como era no passado, tá? Como era no passado, porque essa alteração ela é relativamente recente na história, aí, digamos, do processo de trabalho. É pós-1988, né? Mas na redação original não tinha essa competência. Quando eu digo redação original, é a redação de 88, da Constituição. Como é que era no passado? A Justiça do Trabalho condenava, por exemplo, as horas extras. O empregador. Aí oficiava o INSS. Aí o INSS ia ver assim, olha, aquele empregador X foi condenado, deixa eu ir atrás das contribuições previdenciárias, R$300, R$200. Você acha que o INSS ia atrás de R$200, R$300? Não tem nem aparato para isso. E aí aqueles valores ficavam sem ser recolhidos. O devedor devia, né, o empregador devia o INSS, mas o INSS, né, os antigos procuradores do INSS, que são os procuradores federais atuais, eles não iam atrás, não cobravam aquela, porque era uma importância muito pequena. A estrutura de cobrança do INSS para ir atrás desses valores pingados não justificava o custo. Era mais caro ter muitos procuradores do que ficar cobrando besteira. Até hoje é um pouco assim. O próprio INSS fala o seguinte, olha, se a dívida for inferior a R$20 mil, nem precisa me oficiar. Que eu não vou atrás disso não, porque o custo de ter uma estrutura para ir atrás desses valores é muito maior. Então, o que a Justiça do Trabalho faz? E, obviamente, autorizada, né, pela Constituição. Se ela já está com a mão na massa, já sabe que a dívida salarial é de 100 mil, e já sabe que ele vai ter que recolher, sei lá, 20 mil de INSS, o empregador, ela já manda recolher 120 mil. É basicamente isso. A dívida, né, de 100 mil que vai para o empregado e já pede para recolher os 20 mil que vai para o Estado, do INSS. Faz muito mais sentido. É muito mais racional do que simplesmente dizer, olha, esse cidadão aqui deve 20 mil, é o INSS que vai ter que ir atrás desses valores. Entendeu? Entendi. Então, são contribuições que ele não pagou, né? Que ele ainda está devendo. A gente vai entrar melhor nisso, mas é só o INSS referente às parcelas salariais que estão na sentença, que são objeto da condenação. Tá. Só para você entender, para ficar claro. Vamos supor que o empregado tem uma relação entre empregado e empregador, certo? Este empregador pagou lá o salário bonitinho. 20 mil reais, R$1.000 por mês para aquele empregado. Desses R$1.000, tem a cota parte do INSS do empregado, que é X, e a cota parte do INSS do empregador. Cada um contribui com percentagens diferentes. O empregador pagou o salário, mas não recolheu o INSS. Não recolheu o INSS. A Justiça do Trabalho vai ter competência para determinar o recolhimento desse INSS? Gente, todo mundo está me escutando? A Carline não está me escutando. Está normal aqui, professor. Normal. Carline, está normal. Depois avisa ela para... Obrigado, Sabino. Pronto. Então, voltando. A Justiça do Trabalho vai ter competência para executar esse INSS desse salário que já foi pago espontaneamente pelo empregador? Não. Não, né? Não, porque o Supremo diz que não. Eu acho até que devia ter. Já está lá com a mão na massa, pela mesma lógica. Mas o Supremo diz que não.
O Supremo interpretou restritivamente o artigo 114 para dizer o seguinte, não, esse salário já foi pago, não é objeto da sentença. O empregador não está sendo condenado a pagamento desse salário, ele já foi pago durante o vínculo empregatício. A competência executória da Justiça do Trabalho para as contribuições previdenciárias refere-se apenas às contribuições incidentes sobre as parcelas salariais que são objeto da condenação na sentença. O que já foi pago pelo empregador espontaneamente durante o vínculo empregatício, ainda que ele não tenha recolhido o INSS, a Justiça do Trabalho não vai ter competência executória desse INSS. Tem lógica isso? Não. Não, eu ia falar, não. Não tem lógica nenhuma. Agora, aliás, depende sob que prisma você está analisando essa lógica. Sob a perspectiva do Estado, que quer arrecadar, tem lógica? Não. E sob a perspectiva do empregador e do segmento econômico que não quer pagar, tem lógica? Tem. Fica muito mais difícil de cobrar esses valores, porque o INSS não tem braço para cobrar isso. Porque se for um valor baixo, o INSS também não vai cobrar, né? Ele não vai dever para ninguém. Entendi. Tá bom. Obrigada. A quem favorece isso? As forças econômicas. Súmula 368 do TST, ela fez assim, não, o Justiça do Trabalho tem competência para isso sim. Aí daqui a pouco, não tem. Aí, não, tem de novo. Aí o Supremo disse, não tem nada não. O Supremo deu a palavra final, não tem. Tá? Então, é só para vocês entenderem que quando a gente fala em Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho, a gente escuta, não escuta? A Justiça do Trabalho é paternalista, é protetiva, só protege empregado, só, né, a gente fica com pena dos empregadores no Justiça do Trabalho, porque a gente escuta por aí. Só que quando a gente vai analisar na prática, olha essa decisão, está favorecendo quem? O empregado que vai ficar sem aqueles valores recolhidos, sem aquelas contribuições previdenciárias que seriam utilizadas para o pagamento da sua aposentadoria, ou o empregador que deixa de recolher de forma deliberada? A quem a Justiça do Trabalho está protegendo? Então não caiam nesse conto. A Justiça do Trabalho é protetiva para ter. Sim, existem decisões protetivas porque a legislação é protetiva. Mas mesmo a legislação, vocês acham que não sofre influência dessas forças econômicas? Vejam a reforma trabalhista. O colega mesmo falou, a reforma trabalhista é para diminuir custos, para ser mais flexível. Eles dizem que é para aumentar a empregabilidade. Sim, mas na prática aumentou? Isso é um movimento, eu dei o exemplo agora, que é talvez para alguns, né, vocês fiquem desconfiados, mas agora tem pandemia, né, eu sei que alguns podem estar pensando que é a pandemia, né, mas isso é um movimento de antes. A legislação trabalhista, ela tem se flexibilizado, né, já não é de agora, desde a década de 60 a gente vê vários movimentos nesse sentido. Isso não altera os níveis de emprego. Isso é o que eles defendem, é o que eles argumentam para justificar a flexibilização. Mas, na prática, a flexibilização ela tem sido empreendida, implementada como redução de custos. E essa redução, ela tem sido aplicada para aumentar o salário desses trabalhadores? Ela tem essa riqueza, né, que advém da redução de custos para os trabalhadores, tem retornado a esses trabalhadores? Ou isso tem aumentado o fosso? Né? Ou isso tem aumentado o fosso e tornado o país mais desigual? Aumentando a lucratividade das empresas sem uma necessária distribuição imediata para esses trabalhadores. Então, são debates assim, bastante complexos. Agora, é só quem não conhece a Justiça do Trabalho que fica achando que a Justiça do Trabalho não é sensível a interesse econômico. É só quem não conhece o direito do trabalho que acha que o direito do trabalho não é sensível às forças econômicas. Quem faz as leis trabalhistas, pessoal? O Congresso. E quem manda no Congresso? Quem tem poder para influenciar o Congresso? O setor bancário, né?
comércio, setor rural. São essas as bancadas que hoje em dia comandam o Congresso. Claro que os trabalhadores ali têm representatividade, mas na prática, mesmo no governo Lula, pessoal, essas forças... O governo Lula só se manteve porque as forças econômicas naquele contexto o apoiaram. Entendeu? E eu não quero entrar nesse debate político, mas é só para mostrar para vocês, né, que as forças econômicas, no final, é que determinam, né, como que a legislação trabalhista vai ser feita. Isso acaba influenciando a justiça do trabalho. Claro, olha esse caso da competência executória. Não é interessante para o Estado não executar, mas mesmo assim colocaram uma dificuldade. Então, para concluir, né, no que se refere à competência executória, se aquelas parcelas salariais foram objeto de condenação da sentença, a Justiça do Trabalho tem competência. Se, na verdade, elas não são objeto da condenação da sentença, porque elas já foram pagas durante o vínculo empregatício, a Justiça do Trabalho não tem competência. Tá? É basicamente isso. Mas vamos entrar aqui na redação nova, senão a gente não consegue fazer esse cotejo. Eu quero concluir esse cotejo agora. Olha como é que ficou a competência atual. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho. Vejam que não se fala mais empregado e empregador, se fala em relação de trabalho, dando a entender, e a gente vai ver que não foi isso que aconteceu na prática, mas dando a entender que agora qualquer relação de trabalho é da competência da Justiça do Trabalho. Até porque, no processo legislativo, né, no processo de aprovação da emenda constitucional 45, esse inciso 1 tinha relação de emprego. E aí, no meio, num destaque de né, não lembro de onde que veio, né, se foi do Senado, do senador, de um deputado, houve uma alteração de relação de emprego para relação de trabalho aqui nesse inciso. Se houve alteração, a gente imagina, foi proposital, foi intencional. Então, a ideia agora é que a Justiça do Trabalho tenha competência, né, para mais relações de trabalho. Bem, esses dois, ações que envolvam o exercício do direito de greve. A Justiça do Trabalho sempre teve competência porque é um conflito entre empregado e empregador, ou entre empregados e empregador, decorrente da relação de emprego. Então, aqui não há novidade. Apenas houve um esclarecimento na nova redação. As ações sobre representação sindical entre sindicatos e trabalhadores, entre sindicatos e empregadores. Aí houve uma inovação. Tá? Depois a gente vai item por item identificar cada uma dessas situações. Mas aqui só para adiantar. Antigamente era a justiça estadual que dizia que um sindicato representava a categoria X. Esse sindicato representa a categoria tal. Vem um novo sindicato e aí tem uma discussão, né, se quem está representando a categoria tal é o sindicato A ou o sindicato B novo. Quem discutia isso, quem decidia isso era a justiça estadual. Aí, com a emenda constitucional 45, né, se entendeu que faz todo o sentido, diga-se de passagem, que agora é a competência da Justiça do Trabalho. Competência para mandato de segurança, habeas corpus, habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à jurisdição. Isso não houve alteração, só houve um esclarecimento. Alguém pode pensar assim, habeas corpus, professor, como é que é isso aí? É porque antigamente tinha prisão por dívida, né, trabalhista, né, Obrigado. Tô tendo aqui cola aqui da minha esposa. Do depositário infiel, né? De quem era responsável por assumir a guarda do bem penhorado. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que essa prisão ela não pode ocorrer, então praticamente hoje nós não temos habeas corpus, mas poderia ter uma ordem de prisão do juiz trabalhista ao depositário infiel. Hoje em dia não tem mais. Mas, recentemente, houve a impetração de um habeas corpus, na minha avaliação, de uma maneira bem forçada, num caso de transferência de jogador de futebol. O jogador alegou que seu direito de ir e vir estava sendo cerceado porque ele não estava podendo ser transferido para um outro clube. Na verdade, é claro que ele podia ser transferido para outro clube. Ele estava preso, né? O clube não prendeu ele numa sala e falou, daqui você não sai, não foi isso. Né? O que aconteceu foi que, para ser transferido, tinha que pagar uma multa, enfim, a discussão era
pecuniária. Mas, enfim, impetraram o mandato de segurança, o TST aceitou, né, e acabaram fazendo um acordo. Foi mais ou menos isso. Para quem tem curiosidade, foi o caso do Oscar, né, que foi até da seleção brasileira. Conflito de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, aqui também não teve inovação, né, isso aqui já existia, houve apenas um esclarecimento. Ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho, também não houve nenhuma alteração, foi só um esclarecimento. Na verdade, durante muitos anos, o STJ entendia que ações de indenização por dano material ou moral decorrentes da relação de emprego e competência era deles, mas o Supremo acabou dizendo que era competência da Justiça do Trabalho, mesmo antes da antiga redação. As ações relacionadas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização da relação de trabalho, aqui sim houve uma alteração, tá? As ações relativas às penalidades administrativas, houve uma alteração. É aquele caso do auditor fiscal do trabalho, lá da Secretaria, agora o Ministério de novo, né? Recriaram o Ministério do Trabalho. Né? Extinga o Ministério do Trabalho, recriam o Ministério do Trabalho, enfim, recriaram o Ministério do Trabalho. Então, as penalidades, quando o auditor fiscal do trabalho autua, né, um empregador porque não está cumprindo, a competência não era da Justiça do Trabalho, você vê, a discussão era toda trabalhista, olha, violou a CLT aqui, acolá, tal, não sei o quê. Antigamente a competência era da Justiça Comum, Justiça Federal, agora passa a ser da Justiça do Trabalho a partir da Emenda Constitucional 45 de 2004. Aqui também não houve alteração, né, o antigo parágrafo 3º do artigo 114, execução de ofício das contribuições sociais. Nós iremos ver exatamente quais são elas, né? E aí, inciso 9, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho. Alguns autores falam, olha, inciso 9 é totalmente desnecessário, porque aqui já tem aqui todas as relações de trabalho, como é que outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho na forma da lei, meio que ressuscitando a competência material derivada, quando a competência material já passa a abranger todas as relações de trabalho. Foi um negócio contraditório. O ministro João Oreste Dallazen, né, ministro aposentado do ST, ele presume, né, não tem nenhum dado concreto, mas ele presume que esse inciso 9 foi esquecido aqui quando fizeram a alteração da relação de emprego para a relação de trabalho. Você se lembra que eu disse que no projeto legislativo o inciso 1 estava ações oriundas da relação de emprego, aí sim fazia sentido outras controvérsias com a relação de trabalho na forma da lei. Só que isso foi alterado. E aí ele presume que houve um esquecimento aqui do inciso 9. De todo modo, para tentar compatibilizar, né, o inciso 9 com o inciso 1, os autores falam o seguinte, não, aqui é aquela situação que é qualquer outra situação que possa indiretamente envolver relação de trabalho, se houver uma previsão legal, em tese, estaria de acordo com a Constituição da República. Como, por exemplo, vamos supor que exista uma lei dizendo, a partir de agora, os crimes ocorridos no exercício da relação de emprego a competência da Justiça do Trabalho. Em princípio, o inciso 9 autorizaria a competência da Justiça do Trabalho para a competência criminal. Pode ser que no futuro isso aconteça. Seria mais ou menos nesta linha. Parágrafo primeiro. Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros, não há nenhuma diferença. Aí o parágrafo segundo houve uma alteração. Recusando-se qualquer das partes, a negociação coletiva ou a arbitragem é facultada às mesmas, olha que uma alteração de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. Então, aqui nós temos agora o comum acordo como alteração. Parágrafo terceiro, em caso de greve em atividade essencial, né, com a possibilidade de lesão de interesse público, o Ministério Público poderá ajuizar dissídio coletivo. Esse parágrafo terceiro se fez necessário porque, para suscitar o dissídio coletivo, precisa do comum acordo das partes envolvidas, dos seres coletivos envolvidos. E se não houver comum acordo? O caminho natural é uma greve. Mas se a greve for uma atividade essencial, prejudica toda a comunidade, toda a sociedade. Então precisa ter uma válvula de escape para as greves em atividades essenciais, que a própria lei de greve estabelece quais são. Vamos pensar aí num hospital, no recolhimento de lixo urbano, transporte público, olha o caos que isso gera. Então, aí, nesse caso, o interesse já não é mais privado. O interesse é público. Então, por isso que
precisa-se ter uma válvula de escape para o Ministério Público suscitar esse conflito e a Justiça do Trabalho dizer, olha, essa greve é abusiva, essa greve não é, precisa se manter um efetivo aí de 90% dos trabalhadores para não causar um mal maior à sociedade e assim por diante. Beleza? Olha só aqui, nessa projeção a gente tem um quadro bem comparativo das diferenças, né? Na redação antiga se fala em conciliar e julgar, na redação nova se fala processar e julgar. Não há nenhuma alteração significativa segundo a doutrina, só termos... Aqui, processar já envolve a conciliação. Tá? Então, não é que a Justiça do Trabalho perdeu a competência de conciliar conflitos trabalhistas. Seria ilógico pensar isso. Na redação anterior, se fala em conflito entre empregado e empregador, que presume conflitos decorrentes da relação de emprego. Na redação nova, se fala em relação de trabalho. Há diferença? Há diferença. Na aula que vem, a gente vai mostrar que a diferença não é tão significativa como a gente inicialmente pensava. Mas existe diferença, sim, porque os conceitos, como eu falei para vocês, são distintos. Relação de trabalho não é a mesma coisa que relação de emprego. A relação é de gênero, espécie. A relação de emprego é uma das espécies da relação de trabalho. Mas, infelizmente, né, na minha avaliação, não são todas as relações de trabalho que são da competência da Justiça do Trabalho. Eu já posso adiantar para vocês. Na aula que vem a gente detalha isso. São apenas algumas. E a mudança foi muito pouca, sendo muito sincero. Hoje em dia ainda, né, a grande competência da Justiça do Trabalho é decorrente da relação de emprego. Atraiu estagiário, né, atraiu, na minha avaliação, trabalho voluntário, atraiu, né, eu entendo que atraiu coooperativado, é uma visão minha, né, mas não atraiu, por exemplo, prestador de serviço autônomo, né, você contrata um personal trainer, não atraiu o advogado, você contratou um advogado, infelizmente, você foi num dentista, deu um problema lá, né? A relação de consumo exclui a competência da Justiça do Trabalho, se existir uma relação de consumo ali. Tá? Depois a gente explica melhor, é só para adiantar, para a gente não ficar muito eufórico, né? E de repente vocês vão comparecer na próxima aula e ter impressão errada. A ausência da referência às pessoas, trabalhador e empregador. Vocês lembram que na antiga redação se fala aqui, ó, conflitos entre trabalhadores e empregadores. A nova redação só fala a Justiça do Trabalho tem competência para processar e julgar a relação de trabalho. Então não tem mais essa figura. Houve uma modificação aí? Me parece que houve, né, assim, muito singela, mas houve. Então, só para deixar claro, às vezes pode acontecer um conflito entre dois empregados, se decorrer da relação de emprego, a competência da Justiça do Trabalho. Caso típico, um assédio sexual. Se a vítima quiser ajuizar a ação trabalhista apenas em face do assediador, ele pode. Ele normalmente inclui a empresa, porque a empresa tem o empregador tem responsabilidade subjetiva pelos atos dos seus prepostos cometidos no exercício da relação de trabalho. E a empresa tem mais condições financeiras para pagar aquela indenização. Mas se ele quiser entrar com uma ação apenas contra o assediador, ele pode, sem problema nenhum. Não é mais um conflito necessariamente entre empregado e empregador, pode ser entre dois empregados. Há autores ainda que acham que pode ser até entre o empregador e uma outra empresa decorrente da relação de emprego, enfim. Isso é um pouco mais complexo, mas depois eu dou um exemplo específico. A supressão da locução, bem como outros litígios que têm origem no cumprimento de suas próprias decisões, que é aquela competência executória, isso não alterou em nada. Foi suprimida essa locução da antiga redação, mas a Justiça do Trabalho continua tendo competência para executar suas próprias decisões. Ações que envolvem o exercício do direito de greve, representação sindical, mandato de segurança, habeas corpus, habeas data, danos morais ou patrimoniais, penalidades administrativas. A gente passou por cada uma delas, né? Em algum sentido, por exemplo, direito de greve, mandato de segurança, habeas corpus, habeas data. Vou até grifar aqui para ficar fácil. Aliás, vou fazer o contrário. O que foi alterado aqui? Representação sindical,
realmente passou a ser uma competência nova, e penalidades administrativas. O resto foi só um esclarecimento do que a Justiça do Trabalho já tinha competência. Substituição da expressão estabelecer normas e condições por decidir conflitos, lá no artigo 114, parágrafo 2º. Perfumaria aqui, né? Como um acordo para a instauração do dissídio coletivo. Como eu falei lá no parágrafo 2º ainda, né? Como eu falei anteriormente, sim, aí houve uma alteraçãozinha. A ausência de referência aos dissídios coletivos de natureza jurídica, também houve uma alteraçãozinha. Tá? Aqui, nesse primeiro momento, eu só quero identificar para depois, em cada um dos itens, a gente aprofundar. Tá? Mas, resumidamente, que já terminamos aí o horário. Né? Houve uma alteração, né, da competência antes e pós emenda constitucional 145, 2004, melhor dizendo, 45, 2004, mas aquele entusiasmo que nós tivemos lá em 2004, achando que tinha alterado muita coisa, ele aos poucos, né, ele foi transformando num sentimento pessimista. E aí, mais uma vez, eu chamo a atenção para que vocês leiam o artigo da juíza Audrey Choquer, né, que eu indiquei para vocês e disponibilizei no Google Classroom, porque esse artigo ele vai mostrar muito como o Supremo Tribunal Federal tem, né, restringido a interpretação do artigo 114. Né? O que a gente percebe hoje é que há uma tendência de buscar restringir, limitar a competência da Justiça do Trabalho para servidores públicos, para concurso público, para caminhoneiros, tem uma série de questões ali que nós iremos trabalhar em sala de aula. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Tá, eu vou encerrar aqui a nossa gravação.